Queridos irmãos e irmãs, em uma certa oportunidade, São Paulo se encontrava entre os gregos, naquele lugar chamado Areópago, que era o lugar onde se reunia os intelectuais da Grécia, os filósofos, não é? Os cosmólogos. E ali eles começavam a debater as questões filosóficas, religiosas do tempo. E São Paulo, muito inteligente, ele começa a falar, usar a arte da retórica para os gregos. Para eles era importante que a pessoa falasse bem. E São Paulo começa a anunciar diante daqueles homens letrados, começa a anunciar Jesus Cristo, a narrar tudo aquilo que Jesus tinha feito, seus milagres. Mas, em determinado momento, São Paulo fala da ressurreição. São Paulo omite o mistério da cruz e fala direto da ressurreição. Que Jesus morreu e ressuscitou. E eles até estavam prestando atenção no que São Paulo estava dizendo, até se interessaram. Mas quando São Paulo fala da ressurreição, que Cristo morreu, ressuscitou, voltou à vida, eles bateram nas costas de São Paulo e falaram para ele: olha, tudo que você falou é muito bonito, muito belo, nós até interessamos, mas essa história de ressurreição, essa história que Cristo ressuscitou, história para boi dormir. E foram saindo um por um e deixaram São Paulo sozinho. Falar da ressurreição é falar do amor de Cristo. E o amor, ele é escandaloso, não é? O amor, ele é escandaloso. Eles não podiam compreender que um Deus viesse a esse mundo e ressuscitasse. Falar da ressurreição, falar da história de Jesus, para quem não tem fé, para quem não acredita, para quem não conhece o amor de Jesus, não vai nunca compreender um Deus que morre na cruz, um Deus que ressuscita. Celebramos a ascensão do Senhor. Para quem não tem fé, para quem não acredita, para quem não quer acreditar, não adianta nem você falar. Ele vai dizer, vai bater nas suas costas, vai dizer: não, isso não é possível. Jesus morrer, ressuscitar, subir ao céu. Existem elementos históricos que comprovam
a ressurreição. A ressurreição, a ascensão, não é uma historinha inventada, não é? Não é uma história como dizer assim, a ressurreição, a ascensão, é fruto de um surto coletivo dos discípulos. Os discípulos surtaram quando viram Jesus crucificado, arrebentado, humilhado. Então eles inventaram essa história para não ficarem por baixo, não é? Alguns historiadores dizem isto, não é? Os discípulos, eles tiveram um surto coletivo e eles inventaram a ressurreição, inventaram a ascensão. Não. Existe uma carta de um historiador do primeiro século, um grande historiador, um dos maiores que teve no início do cristianismo, que na verdade não era nem judeu, era um escritor romano chamado Flávio Joséfo. Para a gente só explicar que existem fontes históricas, não é? Tirando um pouquinho de lado a questão da fé, por assim dizer, mas olhando de uma maneira histórica. Flávio Joséfo, no primeiro século, ele fez um relato, uma fotografia escrita do rosto de Jesus, da pessoa física de Jesus. Esse documento está em Roma, guardado, não é? E ele, que não era judeu, vai escrever: existiu um tal Jesus, que os seus discípulos afirmam que ressuscitou, que morreu crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição, a ascensão, toda essa realidade tem elementos históricos. Vamos pensar um outro ponto. Ninguém dá a vida por uma mentira. Ninguém dá a vida por uma mentira, não é? Os discípulos, São Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. São Paulo, que veio depois, foi decapitado. Teve lá um outro discípulo, que agora não me lembro o nome, mas cortaram-no de cima a baixo, tiraram o couro e jogaram sal e limão. Será que esses homens seriam tão loucos de afirmar uma mentira diante de torturas tão grandes? Você pega São João Evangelista, foi jogado dentro lá de uma panela de azeite quente. Você já imaginou uma panela fervendo e os algozes dizendo assim: nega a ressurreição, nega o Senhor, nega o Cristo, e você vê aquela coisa fervendo. Se fosse mentira toda esta realidade, com certeza, se eu tivesse mentindo, por assim dizer, não é? Se eu fosse um apóstolo como aqueles, e tivesse mentindo para não sair por baixo, não é? Porque entreguei a minha vida pelo Senhor, entreguei a minha vida pelo Evangelho. E se eu tivesse mentindo e visse uma panela assim borbulhando de água fervente, eu não seria louco de continuar afirmando aquela mentira. E no entanto, a panela estava lá borbulhando, e ele, São João Evangelista, por exemplo, ele continuou firme, foi jogado, não é? Foi jogado dentro de uma
panela de azeite quente. Não morreu, não é? Não morreu, mas foi tirado e ficou com todas as sequelas daquele martírio. Queridos irmãos, queridas irmãs, e tem mais. Quem vai a Jerusalém, eu nunca fui, espero ter essa graça um dia, mas vai encontrar lá o túmulo onde Jesus foi colocado. Vai encontrar o Monte das Oliveiras, de onde Jesus ascendeu aos céus, não é? Do Monte das Oliveiras, diz a tradição que foi ali que ele subiu aos céus. Quem for a Jerusalém vai encontrar o Calvário, o lugar onde Jesus foi crucificado. Inclusive temos até pedacinhos da cruz do Cristo, não é? Que foi descoberta por Santa Helena, a mãe de Constantino, que mandou cavucar Jerusalém toda para encontrar a cruz mesmo, de madeira, que Cristo foi crucificado, e acabaram encontrando esta cruz, não é? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a ressurreição, a ascensão, por mais que pareça uma história assim, imaginável, não é? Porque, humanamente falando, se você for olhar, como que pode alguém morrer e ressuscitar? Como que pode alguém subir ao céu? Para quem não tem fé, para quem não acredita, vai fazer igual os gregos, vão bater no nosso ombro e vão dizer: você está contando uma história que não existe, não é? Você está contando uma história irreal. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós não seguimos uma mentira, nós não seguimos uma história fictícia, não. Seguimos uma pessoa, Jesus Cristo, que existiu, pisou nesta terra, andou por esse mundo. Escandaloso? É escandaloso um Deus vir a este mundo, ter um coração humano, amar como Ele amou. Realmente é escandaloso, não é? É um escândalo, mas é o escândalo do amor, não é? Que o Senhor nos acompanhe durante esta semana e que a ascensão de Jesus possa também elevar a nossa fé, não é? Do mesmo jeito que Jesus ascendeu ao céu, que a nossa fé também possa crescer cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.